Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Agora nós estamos vendo aqui então no verso 22. Esse texto aqui é um texto, ele encontra paralelo em outros evangelhos. Ele é muito interessante, ele conta alguns episódios de medo e fé. E eu acho interessante a gente conhecer um pouquinho mais disso para também tratar um pouco dos nossos medos e da nossa fé. Logo em seguida o quê? Em seguida a multiplicação dos pães, que foi feita a primeira multiplicação dos pães. Logo em seguida, vamos lembrar que Jesus estava nesse ato da multiplicação. Ele havia saído da região que ele estava, atravessado com um barco para um lugar deserto, para ter um tempo sozinho. A multidão foi por terra, encontrou ele lá. Lá ele cuidou da multidão, curou os enfermos, ensinou, multiplicou os pães, alimentou as pessoas. E aí, passado isso, ele insistiu com os discípulos para que eles pegassem o barco e fossem embora, voltassem. E lá se foram eles, e Jesus ficou então despedindo as multidões, conversando com as pessoas, tendo um pouquinho mais de tempo com eles. E aí o povo foi embora, e ele então finalmente foi ter o seu tempo e subiu um monte e foi orar. Finalmente Jesus pôde fazer isso. E quando anoiteceu, estava ele sozinho lá no monte, tendo seu tempo de oração. Os discípulos nessa história, nesse momento, já estavam longe, e já estavam remando há um bocado de tempo quando se viram no meio de uma situação, uma tempestade, uma ventania muito forte, eles lutando lá para vencer, para poder prosseguir o seu caminho. E eis que eles olham e veem uma aparição, alguém caminhando sobre as águas. Pânico geral, começaram a gritar, é um fantasma. Não era um fantasma, era Jesus. Ele falou, calma, não tenham medo, sou eu. A notícia foi tão boa que do desespero de achar que era um fantasma, Pedro passa para o outro extremo. Senhor, se és tu mesmo, me dá uma ordem que eu vou caminhar sobre as águas e vou te encontrar. E aí o Senhor dá ordem e Pedro, num ímpeto de fé, sai do barco e Pedro caminha sobre as águas. Pedro foi indo até perto de Jesus, só que chegou perto, ele olhou para o vento e viu o vento, percebeu o resultado do vento, as ondas, né? E bateu medo. E aí bateu medo, ele começou a afundar. Senhor, me salva que eu estou perecendo. É curioso, porque eu vejo aqui em Pedro algo que a gente passa, não que a gente caminhe sobre as águas, mas a gente tem um misto de fé, falta de fé, medo, coragem. O Senhor falou, coragem, sou eu. Aí Pedro teve coragem, caminhou sobre as águas. Percebam que por medo, Pedro começou a afundar. Mas quando ele começa a afundar, o que ele faz? Ele se volta com fé para Jesus. Ele sabe que Jesus pode salvar ele. Ele fala, Senhor, me salva que eu estou perecendo. A gente às vezes não tem essa confusão também, essa mistura toda de sentimentos ao mesmo tempo. O Senhor estendeu a mão, então o que me indica que eles estavam muito próximos já um do outro. Falou, ô homem de pequena fé, por que duvidou? Por que duvidou? Mesmo com essa pequena fé, Pedro caminhou sobre as águas. Mas o problema é que ele duvidou, aí misturou a dúvida com a fé. Mas enfim, Jesus salvou ele. Pronto, ele confiou em Jesus e a sua confiança foi recompensada. Foram e entraram no barco. Quando entraram no barco, tudo calmo. Acabou a tempestade. Vamos pensar na perspectiva dos discípulos. Eles estão, na mente deles, com todos os fatos do dia anterior, multiplicação de pães. A prova física estava com cada um deles, um cesto de comida da multiplicação, do que sobrou. E aí bate a tempestade, vem Jesus sobre as águas. Pedro caminha sobre as águas. E Jesus acalma a tempestade sem nem dar uma palavra. Ele pisou no barco e acalmou a tempestade. Para eles foi um momento sublime. Eles se prostraram, adoraram e disseram, o Senhor realmente é o Filho de Deus. Um reconhecimento cabal, pleno de quem é Jesus. Isso é incrível, a experiência que esses homens tiveram. Eu acho que esse fato, esse texto aqui ensina muita coisa para a gente sobre quem nós somos, né? Esse misto, algumas pessoas às vezes focam, né, nesse misto de emoções, focam na falta de fé do Pedro. Mas eu vejo que Pedro, ele também tinha muita fé, ainda que fosse pequena, porque ele caminhou sobre as águas. E quando ele estava afundando, por falta de fé, ele se voltou para Jesus. Senhor, me ajuda. Isso me ensina que se eu estiver afundando na vida por falta de fé, eu ainda posso clamar a Jesus e dizer, Senhor, me ajuda, eu estou afundando, me salva.
E Jesus está perto. E ele estende a mão e ele salva. Isso me ensina. E me ensina mais do que isso, que se eu estiver com ele, no mesmo barco que ele, a tempestade vai ser acalmada. Porque foi isso que aconteceu. Enquanto eles estavam sozinhos, havia tempestade. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou. Foi como no episódio onde eles estavam todos juntos com Jesus no meio de uma tempestade. Jesus deu uma palavra e o vento também se acalmou. Então eu entendo que mesmo na minha falta de fé, eu posso clamar a Jesus e que ele vai me salvar. E eu entendo que no barco da vida, eu preciso estar no mesmo barco que Jesus, porque é isso que acalma a tempestade. E a tempestade, às vezes, ela não é uma tempestade exterior, ela é a tempestade interior das nossas emoções, que Jesus vem e acalma. Logo depois disso, atravessaram o mar e chegaram então a Genezaré. Essa Genezaré é a região que dá o nome ao lago. O lago tem mais de um nome, mas um dos nomes é Lago de Genezaré. Chegaram lá, o povo reconheceu que era Jesus. Jesus já estava muito conhecido naquela região, norte de Israel, e eles então imediatamente começaram a se juntar e trazer pessoas. Trouxeram enfermos, espalharam notícia, veio mais gente ainda. E então eles suplicavam para que Jesus fosse bondoso e curasse as pessoas, e ele curava. Todas as pessoas que tocavam a borda do manto de Jesus ficavam curadas. Aqui, nós temos uma conexão com aquele texto que nós já vimos, o texto da mulher que tinha um fluxo de sangue. Porque foi isso que ela fez, ela tocou no manto de Jesus e ficou curada. E eu vou revisar com vocês esse conteúdo, porque é muito importante que a gente tenha o entendimento que não é o que muita gente acha, né? Jesus tinha tanto poder que até da roupa dele saía poder. É muito mais do que isso. O profeta Malaquias escreveu lá no Antigo Testamento que quando viesse o Messias, ele traria cura na borda do seu manto. Então, quem tocava na borda do manto de Jesus estava, na verdade, exercendo sua fé de que ele era o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Vejam que isso era muito importante, essa conexão. Não era só uma pessoa poderosa. Eles reconheciam tocar na borda do manto, esse toque era a ação concreta que dizia: eu te reconheço como o Messias. Me cura. E aí a cura vinha. Temos aqui um probleminha de tradução. Por quê? Lá no Antigo Testamento, talvez na sua Bíblia não traga no texto de Malaquias escrito que o Messias trará cura na borda do seu manto. Talvez traga: o Messias trará cura nas suas asas. É que a palavra hebraica tzitzit, ela tem vários significados. Pode significar pontas das asas, borda do manto, canto do altar, é a ideia de extremidade, né? E aí tem tradução que no Antigo Testamento fala em asa e no Novo fala em borda. E aí a gente não consegue fazer a conexão imediata, mas o leitor que conhece os termos originais, o leitor lá da época de Mateus, batia o olho nesse texto e naquele outro texto da mulher que tinha hemorragia e entendia: ah, é a profecia de Malaquias se cumprindo aqui. E assim Mateus mais uma vez reforça o caráter de cumprimento profético que tinha em Jesus. Mateus é tão forte nessa expressão de profecia cumprida, que até mesmo quando ele não fala assim, para que se cumprisse o que disse o profeta, até mesmo quando ele não tem essa frase, ele está dizendo isso, que é o caso aqui. Ao dizer que quem tocava na borda do manto ficava curado, ele está demonstrando o cumprimento de uma profecia. Isso é importante? Muito, muito, porque Mateus, vamos lembrar, Mateus era um judeu. E Mateus esperava pelo Messias, conforme prometido aos judeus. E ele estava escrevendo esse evangelho para a igreja da época, que era quem? Judeus. E esses judeus também esperavam o Messias prometido no Antigo Testamento. Então Mateus precisava deixar muito claro que esse Messias era o Messias mesmo, o Messias de verdade, aquele que foi prometido. E aí, como as promessas traziam profecias, Mateus demonstrava o cumprimento das profecias, as pessoas olhavam para o texto e entendiam: esse é o Messias. Tal qual acontece hoje. Hoje há pessoas que esperam ainda pelo Messias, conhecem o Antigo Testamento, têm o Antigo Testamento como toda a sua Bíblia, e essas pessoas hoje estão se encontrando com o Evangelho, muitos com o Evangelho de Mateus, e entendendo: puxa, então aquele homem que veio há 2000 anos é o Messias que eu ainda estou esperando? E essas pessoas hoje têm se entregado a Jesus.
elas o conhecem pelo seu nome hebraico, seu nome original, Yeshua, o título Hamashiach, né, o Messias, e isso ainda vai se cumprindo hoje e ainda se cumprirá mais adiante até a volta de Jesus. A Escritura realmente ela é fantástica, nos ensina tanta coisa, por isso que eu lhe convido sempre a ter o seu tempo diário de leitura. Se você tem aquela objeção clássica, mas eu não entendo o que eu leio, essa objeção não é original, ela já foi trazida na Bíblia há muito tempo atrás por outras pessoas. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, se é difícil entender o que você lê, é impossível entender aquilo que você nem mesmo lê. Mas se você lê, você começa então a entender. Você tem chance de ir avançando no conhecimento. E a Bíblia é tão rica que muitos textos da Bíblia, um texto explica o outro. Então eu sugiro a você, mergulhe nesse mar maravilhoso que é a Bíblia, absorva um pouquinho, uma porçãozinha sagrada a cada dia, e isso aqui vai aos pouquinhos mudar a sua vida. Esse livro tem transformado vidas ao longo dos séculos e dos séculos. Não perca a oportunidade. Houveram épocas em que as pessoas não conseguiam encontrar esse texto. Há lugares hoje no planeta Terra, hoje, em que as pessoas querem um livro desse e não conseguem. E você tem acesso a essa versão online, no seu celular, enfim, você tem acesso às escrituras. Aproveite, tire o máximo do que você puder tirar de sustento desse texto sagrado maravilhoso. Não perca a oportunidade. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, tem sido um prazer e eu espero que você realmente se empolgue, se entusiasme e se alimente a cada dia um pouquinho mais nas Escrituras. Um grande abraço, até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.